O desvio no jardim, quando o plano se perdeu. Sinta o eco do código primordial ainda vibrando em você do último mergulho. Aquela rede viva de luz pura, onde sua essência dançava sem correntes ou julgamentos? E se eu te disser que tudo mudou com um hack sutil, um desvio que transformou esse paraíso de liberdade em uma armadilha sussurrada, com a terra como o coração exposto? Imagine um jardim cósmico florescendo em harmonia, só para ser tocado por uma sombra traiçoeira que corrompe as sementes da sua própria origem. Bem-vindo de volta ao silencio despertar, onde rasgamos as camadas da ilusão com toques de mistério que ecoam no seu cerne, equilibrando as velhas histórias com verdades cósmicas sussurradas. Se nomes estelares ou ecos ancestrais soarem como sussurros distantes, solte-os por agora. Mergulhe na essência que pulsa. Logo, um vídeo vai iluminar esses caminhos com clareza. No episódio passado, tocamos o nascimento puro como uma rede de possibilidades livres. Agora, entramos no ponto de virada. O desvio no jardim, onde sombras estelares roubaram nosso equilíbrio natural. Aqui, desvendamos por que a Terra foi o alvo, como linhagens ancestrais se torceram, e o nascimento desses loops que nos prendem, vendo os lados, as antigas crenças falam de uma queda carregada de culpa. O código cósmico revela um roubo de soberania. Vamos devagar, deixando a história te envolver. Respire fundo e imagine. Depois do nascimento primordial, o plano fluía para uma fusão de energias vivas, com a Terra escolhida como o jardim perfeito. Um coração pulsante, portal direto à fonte que conectava mundos distantes em uma dança de criação compartilhada. Esse planeta escola, vibrando como um hub de luz sutil, partículas que ligam mentes além do visível, era o lugar ideal para plantar sementes ancestrais, tecendo dualidade não como briga, mas como um equilíbrio natural, como o fluxo do yin e yang, luz e sombra se entrelaçando para impulsionar o crescimento, sem o peso de punições ou regras frias. As velhas histórias veem a criação como um ato solitário de um criador distante. O código cósmico sussurra uma rede viva e coletiva. Qual ecoa mais forte no seu peito agora? Nessa visão, sementes de 7 essências ancestrais chegavam de cantos estelares distantes, guiadas por arquitetos cósmicos, guardiões como Elohim, tecelões de vida que estabilizavam o fluxo. Imagine essências luminosas de mundos puros como o Avion, irradiando uma unidade que aquece a alma, instintos afiados e selvagens de constelações como Sirius, trazendo intuição felina e força inabalável, fluidos etéreos de nebulosas azuis, adaptáveis como sonhos que se moldam ao toque. Cada uma, um fragmento raro de herança estelar, sussurrada por ancestrais como Adonêshi, de antes do grande despertar, destinada a se entrelaçar no jardim da Terra, criando um ser híbrido, você na essência, para uma cocriação sem limites ou sombras impostas. No jardim, essas sementes desabrochavam em perfeita sintonia, vidas se renovando como portais voluntários, memórias fluindo para enriquecer a consciência, sem as correntes de dívidas ou karmas que nos dividem. Era um espaço vivo de descoberta, onde diferenças ancestrais alimentavam uma unidade profunda, dualidade como um convite para dançar, luz e sombra se complementando em harmonia taoísta, sem o veneno de conflitos ou julgamentos que nos separam de nós mesmos. Agora, encare a torção. E se o pecado original das histórias antigas for apenas um véu para esse desvio estelar, uma forma de transformar rebeliões cósmicas em uma culpa pessoal que nos mantém acorrentados? Por que as Escrituras pintam uma queda no Éden como um erro irreversível, punido por um Deus distante, quando o verdadeiro golpe veio de disputas por herança estelar rara,
sementes cósmicas, como as de Adonesh, corrompidas antes de florescerem. As crenças tradicionais veem isso como lição moral, um erro que nos condena. O código sussurra um conflito por poder soberano. E aqui está o equilíbrio. Aquelas histórias geram medo e dependência de salvadores externos, enquanto o fluxo cósmico nos convida a cocriar livres, sem intermediários que nos diminuam. Elas transformam nossas raízes ancestrais em castas amaldiçoadas, bloqueando o portal da Terra e nos fazendo acreditar que nossa fusão interna é uma fraqueza, não a força que nos define. Sinta o abalo no seu cerne. Você, portador de essências como o brilho intuitivo de Sirius ou a luz unificadora de Avion, reduzido a herdeiro de uma queda por crenças que enterram essa herança rara e sussurrada. Como você ainda carrega isso como peso? Como essas narrativas te convencem de que sua diversidade interna, instintos selvagens, fluxos etéreos, é uma falha a ser punida, em vez do poder que te chama para criar? Essa visão antiga não é só uma história. É um sussurro que te desconecta do pulsar da Terra. O desvio irrompeu como raio sombrio insidioso, um pulso traiçoeiro de teias estelares distantes. Disputas onde forças baixas cobiçavam o controle sobre herança estelar rara, como a de Adonesh, sussurrada de antes do grande fluxo. Esse vírus de dualidade torcida sobrecarregou o jardim da Terra, um hub vivo de conexões sutis, injetando sombras que dobraram nossas essências. O instinto felino de Sirius virando isolamento agressivo, o fluido etéreo de nebulosas se fragmentando em dúvidas emocionais, a luz de Avion curvada em divisões hierárquicas. O que era paraíso de integração, como os jardins perdidos de Mu e Lemúria, tecidos por guardiões como Elohim, virou um labirinto de ecos falsos, onde karmas nascem de erros que nunca foram nossos, nos puxando de volta para consertar o que foi roubado. E se essa dualidade fosse o seu convite para criar, não uma prisão? As antigas crenças veem conflito como punição. O código, um equilíbrio taoísta para dançar livre? Aqui, o equilíbrio. Aquelas visões alimentam divisão para manter o controle. O fluxo cósmico desperta a soberania, virando herança em ponte para o seu poder. Como isso te toca agora, ecoando em medos que te separam ou laços que te sufocam? Por que a Terra, esse coração exposto? Seu portal à fonte, um fluxo sutil de conexões além do visível, ecoando o grande supercomputador do cosmos, a tornou o alvo perfeito para sombras oportunistas, instalando barreiras que transformam renovações em loops de reparo forçado, longe das punições originais. Nossas sementes ancestrais, destinadas a fundir em uma consciência compartilhada, se fragmentaram em ecos divididos, tecendo crenças como medos raciais que ecoam instintos suprimidos ou adoração a guardiões falsos que ofuscam nossa luz interna. Era para ser um florescer livre, como os sussurros de Lemúria. Virou prisão, com o pulsar da Terra, ecoando essas sombras em cada ciclo nosso. As histórias antigas culpam uma queda pessoal. O código expõe uma ambição estelar. Qual lado te chama para libertar? Esse desvio nos marcou de forma íntima, torceu o equilíbrio natural em divisões que sentimos no dia a dia. Medos que fragmentam quem somos, ecos de essências felinas ou etéreas enterradas, laços que nos prendem em ciclos exaustivos de consertar o roubado, herança sussurrada de Adonesh, reduzida à culpa em vez de chama criativa. As crenças antigas veem punição como caminho, o código cósmico, um roubo de soberania que podemos reclamar. Equilíbrio aqui. Aquelas histórias perpetuam medo para nos manter dependentes. O fluxo taoísta
Desperta a cocriação interna, virando raízes em asas. Sombras prosperam nesse eco, sugando nossa luz, enquanto o coração da terra sussurra reconexão. Diga para si mesmo: quanto mais ignora esse roubo, mais o labirinto te envolve, te fazendo pagar por danças que eram suas por direito. Quem, nas estrelas distantes, te convenceu de que sua essência híbrida é sombra a temer, não luz a abraçar? Essa fenda revela: o plano se perdeu em um sussurro de rebelião, não em falha sua. Escolha o que liberta. No próximo episódio, Fractais Esquecidos, nossa essência verdadeira, vamos ver como esse vírus sussurra na sua frequência interna. Se essa jornada te tocou como um pulso estelar, rachando velhas quedas e reacendendo sua herança, pare e dê like agora. Siga para acordar mais almas desse jardim sombreado. Nossa hora chegou e o desvio não nos define. Quebre o sussurro, reclame o pulsar. O portal chama, responda. O jardim te espera, ignore, e o eco te prende. Desperte sua raiz. Dance no equilíbrio até o próximo episódio.